Olá, eu sou a Françoise Lira e esse é o podcast mais feminino do Brasil. Aqui a gente traz temáticas de saúde, beleza e empreendedorismo. Hoje a temática é saúde. Pode deixar comigo. Nós estamos recebendo hoje aqui a nutricionista Rafaela Cordeiro, que é nutricionista esportiva. Rafaela, muito obrigada pela presença, é um prazer enorme ter você aqui com a gente. E a gente vai conversar enquanto a gente toma um chá. Você gosta de chá? Gosto de chá. Ei, Fran, obrigado pelo convite, o prazer é todo meu, viu? A gente vai tomar um chazinho de limão com gengibre. Delícia. Chá também faz bem para a saúde, Rafaela? Chá também faz bem, né? Uhum. E de limão com gengibre faz bem. É lógico que tem alguns chás que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado, dependendo, obviamente, da fase de vida que a gente está, por exemplo, né? Mas de forma geral. Alguns chás... aceleram o metabolismo, tem isso, não tem? Por exemplo, chá verde. Podem acelerar o metabolismo, aí exatamente, dependendo do horário, pode atrapalhar o sono, né? Então, chá preto, né? Chá preto, por exemplo, chá verde, mas de forma geral, chás são bons complementares, sim, com certeza. Bom saber. As plantas têm várias propriedades, né? A gente pode sempre usar a nosso favor. Isso mesmo. Pode chá comigo. Pode chá comigo. Fala pra gente, Rafaela, o que difere a nutrição esportiva da nutrição clínica? Então, na verdade, quando a gente se forma em nutricionista, né? A gente se forma de uma forma generalizada, assim, nutricionista. E poderíamos dizer clínica nesse sentido de mais amplo, tá? De poder atender em todas as áreas. Sim. Isso nos é permitido, digamos assim. Eu fiz uma pós-graduação em nutrição clínica inicialmente, depois me pós-graduei também em nutrição esportiva. Então, quando você se especializa, né, aí por isso que eu falo que eu sou nutricionista clínica e esportiva, porque eu me especializei na parte clínica. E aí essa parte clínica, ela pode ser também mais ampla, eu posso atender vários tipos de objetivos, até incluindo doenças, por exemplo, ou até mesmo em área hospitalar, tá? E a parte esportiva me dá mais aprofundamento mesmo na área de esporte, para ajudar pessoas, atletas ou mesmo desportistas, praticantes de exercícios físicos, não necessariamente o atletismo, entendeu? Então me dá mais embasamento, mais aprofundamento, fico mais especializada no assunto. Isso me difere de quando a gente forma, né? Ou de outras especialidades. Então eu fico mais aprofundada ali naquele tema, sendo um profissional mais capacitado, digamos, para atender esse público específico. Mais fácil de ajudar esse público específico, né? Porque eu fiz uma especialização nessa área especificamente. Quando as pessoas te procuram, quando elas vão no seu consultório, qual que é a maior dor? Assim, por quais motivos as pessoas mais te procuram? É para emagrecer? É para ganhar massa? É para cuidar mais da alimentação? Fala pra gente. Sim, na verdade é o que você disse, os objetivos são inúmeros, né? Até porque, como eu disse lá atrás, quando a gente forma, a gente pode trabalhar com tudo dentro da área da nutrição, certo? Mesmo que a gente tenha se especializado, né? A especialização faz você nichar mais um público, mas isso não quer dizer que você exclua outros. Bom, então a maior procura que tem no meu consultório é emagrecimento. E isso para homens e para mulheres, praticantes ou não de exercício físico. Né? Tem a maioria pratica, mas tem pessoas que estão buscando emagrecimento, mas que no momento o exercício físico ainda não é uma realidade, não se encaixou por algum motivo. Então essa é a maior procura atualmente no meu consultório. Eu acredito, de forma geral, que seja a maior procura para os nutricionistas. E muito mais homens ou mulheres que te procuram? São mais mulheres, mas também tem muito homem. Eu já tive público mais para mulher mesmo. Hoje em dia eu vou te falar que tá bem mesclado. E me fala uma coisa, por que o homem tem muito mais facilidade de perder peso do que a mulher? Tá, outra coisa que eu vou falar também, voltando lá atrás, muitas vezes eu falei que o emagrecimento é o objetivo mais procurado, mas muita gente faz associação que nutricionista é só para emagrecimento. Sim, não é? Verdade. Quando falando nutrição, a gente já acha que é emagrecimento. E não é, como você mesmo disse, os objetivos são inúmeros, inclusive investimento
em saúde, né, na nossa saúde de hoje e na nossa saúde de amanhã, nossa qualidade de vida, na nossa longevidade. Então, tem pessoas, por exemplo, que buscam um nutricionista para ganho de peso. É menos comum do que o emagrecimento? É menos comum que o emagrecimento, mas tem esse público também. Então, nós somos profissionais que podemos atuar dentro da área da nutrição atendendo vários objetivos e não só erroneamente como as pessoas acham que é só emagrecimento. A gente pode ajudar muitas pessoas em várias situações, inclusive com doenças, por exemplo. Tem doenças que a nutrição é muito importante, o papel dela, tanto de atuação para tratamento, né, como para prevenção, por exemplo, né, e sem falar que todo mundo precisa de comer, né? Sim. Então, tá aí uma coisa que todo mundo faz é comer. Então, se alimentar bem nunca vai ser um investimento ruim. Bom, agora, por que homens costumam ter resultados melhores que mulheres? Isso. O que acontece? Homens, na verdade, se a gente for pensar na composição física deles, o que poderia ajudar é que, especialmente em emagrecimento, eu vou falar agora, ou até mesmo em ganho de massa muscular, é mesmo a composição física deles favorece. Eles têm um maior percentual de massa muscular do que a gente, isso é da genética masculina mesmo. Então isso já é um ponto na frente para fazer com que eles tenham resultados melhores em emagrecimento e também em ganho de massa muscular. E quando eu estou falando da genética, eu estou falando também da questão hormonal, como um todo, tá? Então é o corpo do homem versus o corpo da mulher. E outro ponto que eu observo muito no consultório, eu tenho quase 17 anos de formada, quase 17 anos de consultório, é que homens costumam ser mais objetivos, mais disciplinados de forma geral. Sério? Tá? É lógico que eu tenho mulheres extremamente objetivas e disciplinadas, assim como eu tenho homens, né, clientes que não são, gente. A gente atende de tudo, né? As pessoas são diferentes e não tem nada errado nisso. A questão é que geralmente, como eu disse, pela minha experiência, o que eu observo é que os homens costumam ser mais comprometidos quando eles buscam, no caso, o nutricionista. Eu estou falando da minha experiência, né? E aí eles buscam e aí eles costumam ser mais engajados. Bom, isso pode ser, além dessa parte da genética masculina que os favorece também, como eu disse, hormonal, composição física, eu ainda vejo esse lado de serem mais focados. Incrível, não Exatamente. Mas isso é uma percepção muito minha, né? Eu não sei se outros profissionais comungam da mesma observação. Então, é interessante. É muito comum a gente ouvir pessoas falarem assim, eu como direitinho, eu faço atividade física, mas eu não vejo resultado. Por que isso acontece? Então, tá aí um ponto que acontece muito mesmo. Aí são 3 coisas que eu sempre falo com as pessoas. Na verdade, eu gosto muito de uma frase que é levar a pessoa, assim, um convite à reflexão, né? Eu gosto muito disso. Então, eu peço a pessoa para poder pensar o seguinte: bom, tá bom, então você está treinando, está se alimentando bem e não está tendo resultados. É isso que você está me trazendo? É isso. Então, pensa comigo. Você está tendo constância de treino e de alimentação? E na alimentação? Né? Como é que é isso aí? Você está realmente investindo, por exemplo, no seu treino, dando sua energia ali, ou você está indo só para passear, né? Ou para conversar? Porque tem muita gente que acostuma com aquele peso e quer ficar, né, só com aquele peso. Tem Exatamente, que ter, né, tem que ter estímulo, né? Então, esses são pontos bastante importantes. E, junto a isso tudo também, tem a parte da alimentação. Você está se alimentando bem? Então, eu falei, está se alimentando e treinando realmente bem? Está indo com constância, no caso? Está tendo constância, né? Retidão? Está indo realmente treinar e treinando e não só conversando? E a parte da alimentação por si só? Está bem disciplinada, organizada, alinhada? São 3 pontos muito importantes, entende? Sem falar na questão do outro pilar, que é o descanso, que é o sono, tá? Sim, que também é muito importante para poder equilibrar tudo isso aí. Então, se a pessoa se ela pensar, ela tiver com esses pontos ainda por melhorar, talvez esse pequeno detalhe, ou um pouquinho, né, um detalhe em cada ponto desse, pode estar fazendo a diferença para ela não ter resultado. E, Fran, é o que eu sempre falo, a gente ganha ou a gente perde nos detalhes, tá? Então, às vezes, pequenos detalhes fazem grande diferença.
Então, preste atenção nos detalhes. Às vezes a pessoa pode estar se alimentando direito, ela pode estar fazendo atividade física, mas não está dormindo, né? Então Não aí tá é um dormindo, detalhe importante, né? né? Ou pode estar fazendo bastante exercício físico, legal, tá investindo energia ali, tá fazendo bem, mas não tá se alimentando, o que é mais comum. Tem que ser um conjunto, né? na verdade. Não dá, né? ninguém aqui tem mais ou menos importância, Sim. né? Juntos eles vão fazer com que você tenha resultados, mas desde que você realmente invista nisso. E sobre essa questão do emagrecimento, que são as maiores dores, né, geralmente das pessoas. As pessoas buscam muito os consultórios de nutrição querendo emagrecer. Qual que é a maior dificuldade que a pessoa encontra para emagrecer, na sua opinião? Bom, a maior dificuldade eu colocaria em 3 questões. Fim de semana, né? Eu falo com os meus clientes que é o seguinte, o final de semana pode representar de 8 a 12 dias no seu mês. Sim. Depende. Sexta e sábado e domingo. Não pode ter aquele dia do lixo que as pessoas falam. O dia do lixo, né? Que é até um termo feio, né? Feio, muito feio. Quem quer comer lixo? Exatamente. A alimentação ruim é considerada lixo, então, né? E não é por aí, né? Não é para olhar por aí também. Então, assim, esse dia do lixo, na verdade, usando a palavra, né? Para a gente brincar um pouco com isso, se você pensar que ele é um dia inteiro, imagina, se a pessoa pensar lixo, que é um dia inteiro comendo fora do que deveria, digamos assim, ele pode ser bastante comprometedor no resultado. Como eu disse, o final de semana contribui com de 8 a 12 dias no seu mês. Lembrando que quase todos os meses tem um feriado. Então, assim, vamos arredondar para 10 dias no universo de 30. Então, se em 10 dias eu não tiver um bom comprometimento, um bom cumprimento da minha proposta, do meu objetivo, né, do que eu quero alcançar, eu vou ter problemas. Ou eu vou ter muito pequeno resultado, né? Ou eu não vou ter nenhum. Depende. Então, o final de semana é um ponto bastante importante para a pessoa pensar. Outro ponto, organização. Eu me organizar. Se eu estou buscando me alimentar melhor, visto que eu me alimento várias vezes ao longo do dia, eu me organizar para me alimentar melhor, é um ponto muito importante. Fazer as compras, né? Supermercado, sacolão, deixar ao alcance das mãos aquilo que deve. Até mesmo as marmitinhas, né? Exatamente, preparar, organização, facilita, né? Tirar do alcance dos olhos, digamos, aquilo que não deve. O que não é visto não é desejado. Exatamente. Isso tudo faz parte de organização. Então, final de semana, organização e o terceiro ponto, disciplina, né? Sim. Que é importante. Tem coisas que a gente não quer fazer, mas se a gente é disciplinado, a gente faz. Não é assim? Tem dia que você não tá bem para poder fazer algumas coisas, mas você pensa assim, bom, eu tenho compromisso comigo, eu tenho disciplina, mesmo eu não estando hoje na melhor da minha performance para fazer isso, eu vou ter que ir lá e fazer. Isso não é diferente para o exercício físico, para a alimentação, né? Afinal de contas, eu falo, autoinvestimentos, né? São coisas que só a gente pode fazer e é intransferível mesmo, não tem jeito. Então, esses são 3 pontos, não é uma coisa só, tá vendo? São 3 coisas muito importantes que podem entrar em detalhes que podem fazer diferença para eu ter resultado ou para eu não ter. Exatamente. Então, a culpa é sempre da gente mesmo, né? Na verdade, nós somos responsáveis, né? Como para a maioria das coisas na vida da gente, né? Pelos nossos resultados. Sim, é lógico. Muitas vezes a pessoa até vai culpar a Nutri. Essa Nutri não me fez uma dieta direito, deve ter alguma coisa errada, mas a pessoa não sabe que ela está pecando em algum desses pontos. A gente pode sempre ter pessoas que podem nos auxiliar, né? Sim. Como você disse, um nutricionista que atenda às suas demandas, que você tenha empatia por ele, assim como qualquer outro profissional que você procurar, né? Tem que ter um encaixe ali. Bom, então, isso é um ponto. Mas, na maioria das vezes, as coisas dependem da gente mesmo. É colocar em prática, fazer o que tem que ser feito, né? E o básico funciona. Muita gente acha que você precisa fazer coisas mirabolantes para poder ter resultados. Não, o básico funciona. E aí, esperar os resultados, mas desde que haja coerência com o que você está fazendo, né? Porque tem gente que quer resultado e não está fazendo nada para aquilo. E aí não adianta, tipo, eu quero ganhar na loteria, mas eu nem jogo, né? Sim. Bom,
A única chance disso acontecer é se você, por um acaso, achar um bilhete premiado. Exatamente. O que minimiza muito as suas chances de ganhar na loteria, né? Também já é difícil. Bom, ainda querer achar um bilhete premiado é mais ou menos isso, Fran. Exatamente. Eu trabalho muito com a questão da alimentação saudável, né, no meu perfil, no meu nicho, gastronomia funcional. E assim, a gente trabalha muito com o envelhecimento saudável lá, né? Eu falo muito do envelhecimento saudável. E o que acontece? Depois de uma certa idade, a gente começa a ter mais dificuldade para perder peso, para ganhar massa, né? Eu acho a natureza meio injusta assim, nesse sentido com a gente. O que a gente pode fazer para melhorar esses resultados? As pessoas, as mulheres principalmente, né, que têm mais dificuldade de perder peso do que o homem, de ganhar massa mais do que o homem, o que a gente poderia fazer para acelerar esses resultados de perda de peso, de ganho de massa? Você tocou num ponto que eu sempre falo muito e eu também penso dessa forma. Não tem, a gente aqui, a única coisa que a gente tem na vida é saber que a gente vai envelhecer e que, né? A gente é isso, vamos todos envelhecer. Então, eu sempre falo com meus pacientes, que a gente sejamos inteligentes, então, para investir nesse envelhecimento, que é algo certo, né? Então, fazer exercício físico é uma forma de investir em ter um envelhecimento melhor, né? Com menos impacto. Se alimentar bem é uma forma de investir em ter um envelhecimento melhor. Então, assim, isso é fundamental. O descanso, o sono, né? São coisas, como eu brinquei lá atrás, de alto investimento, que só dependem da gente. Para fazer com que o quê? Com que esse envelhecimento, que ele vai acontecer de qualquer forma, ele venha com menos peso. E a gente consiga ter mais qualidade de vida no hoje, no amanhã, e com isso uma longevidade atrelado à qualidade de vida, né? Que é o que todo mundo quer. Bom, o que acontece é o seguinte, com o passar dos anos, a gente pode ter um pouco mais de dificuldade, tá? Mas eu não vejo isso como regra, tá? Para emagrecimento ou para ganho de massa muscular. Eu não vejo isso como regra absoluta. É isso e pronto, e eu aceita que dói menos. Não, tá? A gente pode fazer a nossa parte, não só pode como deve, para que a gente ajude. O que acontece é que às vezes as pessoas elas aceitam isso e incorporam essa ideia e não fazem muita coisa para poder andar na contramão, entende? Sim. Então assim, então se eu tenho o entendimento de que eu vou envelhecer, porque todo mundo né? Se não, né? A opção ou a gente morre mais cedo ou a gente envelhece, né? Bom, de que eu vou envelhecer, de que eu quero envelhecer com qualidade, com menos problemas de saúde ou com nenhum, né? Eu preciso investir o quanto antes nisso. Começar de preferência desde a infância. De preferência desde a infância. Com informação, é lógico, né, que a gente é mais beneficiado quando a gente tem. E aí sim, a gente consegue, às vezes, trabalhar desde a infância, essas questões de se exercitar, né, de se alimentar melhor. Mas, enfim, que eu comece hoje, aos 50, por exemplo, né? Mas comece, entendeu? Olha para essa questão para que você tenha pelo menos a consciência de que você fez a sua parte. Porque eu, pelo menos assim, eu acho muito importante essa questão de que eu fiz a minha parte, de que eu tentei, do que depois eu falar assim, poxa, mas eu podia ter evitado, será? Exatamente. Talvez. Com certeza a gente não vai ter, mas talvez sim, e através de bons hábitos. Estilo de vida, né? Um bom estilo de vida, e isso inclui a nutrição, né? A gente consegue, às vezes, evitar doenças, a título de nutrição ser prevenção, entendeu? Melhor coisa, prevenir, né? Prevenir. Sempre. Exatamente. Vamos fazer um jogo rápido aqui sobre a nutrição esportiva, né? Atividade física, assim, mais especificamente. Eu vou te falar 2 alimentos e você me fala qual dos 2 que eu vou citar, porque os 2 que eu vou citar aqui são bons, né? A gente vai, não é para falar qual que é ruim, qual que é bom, para falar qual que é melhor. Em comparação para atividade física, ou para ganho de massa, ou para perda de peso. Carne vermelha ou frango? Eu falaria, aí eu separaria carne vermelha ou carne branca. Porque, isso, peixe, né? Também, né? Porque o frango é carne branca. Carne branca, tá? Carne branca, ela é mais magra, ela vai ter menos gordura saturada, menos colesterol, uma digestibilidade melhor. Então, e tem mais proteína? Pode ter mais proteína porque em proporção vai ter menos gordura.
Sim. Então, se eu pego 100 gramas de peito de frango, por exemplo, e pego 100 gramas de uma carne vermelha mais gorda, em 100 gramas eu tenho mais proteína porque eu tenho menos gordura. Aí, proporcionalmente, eu tenho, entendeu? Sim, Então, entendi. sim, aí pode ter mais proteína por esse ponto. Então, carne branca. Ok. Batata inglesa ou batata doce? Bom, eu gosto de brincar, falar que a batata doce é uma versão, tipo, integral da batata inglesa, sabe? Mas é Aham. lógico que tem pessoas que torcem o nariz para ela. Então, Sim. nessa comparação, batata doce. A gente sempre ouve falar muito da batata doce, né? As pessoas quando estão fazendo atividade física, ouve-se muito, batata doce, frango, fazem marmitinhas, então deve ter realmente um porquê, né? Na verdade, Da eu gosto batata muito doce. de falar o seguinte, as pessoas, nesse conceito de batata doce e frango, elas deixam uma dieta muito monótona, né? Dieta monótona não é sinônimo de nutrição, A pessoa acaba de enjoando nutriente, também, de né? diversidade, além disso. Então, tá longe de ser uma proposta saudável, batata doce e frango somente. Diversidade é sinônimo de nutrição, de nutriente, de eu mandar para o meu corpo nutrientes diferentes o tempo todo para ele funcionar em equilíbrio, sabe? Sim. E nunca vai ser através de uma dieta monótona. Bom, mas a batata, então, neste caso, entre batata inglesa e batata doce ganha. Sim. Aí, em termos de composição nutricional, índice Entendi. glicêmico, a Sim. riqueza mesmo dela. Sim. Aveia ou tapioca? Aveia. Né? Na verdade, a farinha de tapioca, ela foi bastante falada aí há mais tempo, muito por causa da ausência do glúten, né? Sim. E ela ganhou um mercado muito grande, nada contra. Em comparação entre tapioca e aveia, né? Aveia riquíssima tem mais em fibras, né? Exatamente, potencial nutricional muito maior, fibras, vitaminas do complexo B. Então, assim, aveia. Ótimo, bom saber. Glutamina ou creatina? Bom, isso vai depender do objetivo, claro, tá? Os dois podem ter boas indicações, depende do objetivo. Só que sim, se for para responder entre um e outro, eu vou na creatina. Na creatina. Na creatina, de forma mais ampla, ela é muito mais bem indicada, muito estudada, não que a glutamina não seja, tá? Mas a creatina, invista em creatina desde que, obviamente, haja indicação, né? Públicos não indicados, crianças, lactentes e grávidas, até por falta mesmo de estudo, né? A respeito aí dentro desse universo, mas muito bem indicada, amplamente indicada, creatina. Pegaram as dicas aí, gente? Então volta o vídeo, se você não pegou, anote todas essas dicas riquíssimas da Rafaela. Queria agradecer, Rafaela, imensamente a sua presença, que a gente possa ter outras oportunidades, né? Muita coisa para conversar, pena que o tempo é curto. Queria que você falasse para as pessoas um pouquinho do seu trabalho, onde você atende, o seu Instagram, por favor. Tá, teremos outras oportunidades, estou à disposição, de coração, Obrigada. viu? Eu gosto muito do assunto, claro. Bom, eu sou Rafaela Cordeiro, sou nutricionista clínica esportiva, né? Estou há quase 17 anos aí, atendendo em consultório particular. Meu consultório atualmente está no bairro Cidade Nova, tá? Na rua Dr. Júlio Otaviano Ferreira, que é a principal do bairro. E o meu Instagram é o @Rafaela com PH e 2 L's, Cordeiro Nutricão, né? Porque não cabe o cedilha. Isso. Então, para quem se interessar aí... Ótimo, a gente vai deixar aqui também. Muito obrigada. Eu Queria que agradecer agradeço. a vocês também que nos acompanharam até aqui. Continue nos acompanhando. Se você ainda não se inscreveu, clica aí, se inscreve, clica no sininho para receber todas as notificações. Quero agradecer imensamente o Bosque Eventos, que é esse lugar lindo, maravilhoso, que a gente tem essa oportunidade de fazer, no Pode Chá Comigo, e o estúdio Jean Cis, que é essa parceria maravilhosa, que está fazendo realizar esse grande projeto que é o Pode Chá Comigo. Beijos, tchau, tchau.